Oi, gente, boa noite. Só um pouquinho. Gi, acende só essa luz aí de dentro pra mim, por favor. Oi, Arlan. Gente, tá escuro, pronto. Melhorou? Melhorou bastante. Que é a luz aqui dessa varanda aqui onde eu fico faz muita sombra. Tudo bem com vocês, gente? Eu tô entrando hoje bem. Hoje é jogo rápido, tá? Era só para tirar algumas dúvidas em relação algumas perguntas que eu recebo em relação à prova oral, perguntas que deixaram na caixinha, para falar também rapidinho um pouquinho sobre. Oi, Roberta, um pouquinho sobre a preparação da prova oral que a gente está fazendo, que eu tô fazendo no Planeja, da mentoria para delegado, principalmente para escrivão investigador, que é o cargo que as provas devem acontecer antes, assim, se seguir a lógica aí de qual prova foi que aconteceu primeiro, né? Primeiro, gente, perguntaram sobre data, não tem data, infelizmente o concurso de São Paulo não tem um cronograma, então o que a gente tem é especulação. Então vocês vão ouvir todo tipo de previsão de data, de professor, de cursinho, para os aprovados em grupos que vocês estejam. Então esse é um momento importante para a gente fechar os ouvidos para uma espécime que existe no mundo dos concursos, que é o terrorista de concurso. Que ele começa a dizer que vai demorar, que ele começa a dizer que não vai acontecer, que só vai ter nomeação daqui a não sei quantos anos. Gente, esse tipo de coisa a gente deixa entrar por um ouvido e sai pelo outro. Só faz mal. Todo concurso tem terrorista do concurso. O concurso da carreira policial parece que tem mais ainda. Eu, Juliana, acredito que a prova aconteça esse ano. Não acho que vai demorar tanto quanto foi o concurso passado. Acho que o fato da segunda fase ter sido no mesmo dia é um indicativo, sim, de que as coisas vão andar um pouco mais rápido. Mas, logicamente, que essa prova não vai ser imediatamente, não vai acontecer exatamente agora. A gente tem que lembrar que a gente acabou de ter a divulgação, inclusive uma pessoa me perguntou que estava aguardando o corte, as notas de corte já foram divulgadas, o resultado da primeira fase já saiu no Diário Oficial para escrivão e para investigador, tá? Já está no site da VUNESP, saiu exatamente um mês depois da prova. Por isso que eu falei, olha, para delegado eu acredito que esse corte, se a gente seguir a lógica, deve sair mais ou menos aí até a metade do mês que vem, né? Que vai ser mais ou menos aí um mês depois da prova. Então, acho que é o prazo que a gente pode tentar aguardar. A investigação social é uma fase que vem antes da prova oral e a gente tem ainda a correção das discursivas, liberação da nota das discursivas. Então, assim, eu acredito que prova oral para escrivão investigador não aconteça antes de outubro, mas é uma previsão, assim, da minha cabeça, um chute do chute, não tem nenhum embasamento de absolutamente nada, tá? Como, na verdade, a maioria das outras pessoas também. Então, concurso, né, é a chuva de gente informada, com informações de bastidores que não se confirmam. Então, assim, ninguém sabe exatamente quando vai ser a prova, mas eu acredito que deva ser para outubro. Me perguntaram dá tempo de se preparar? Claro que dá tempo de você se preparar, né? Agora, você precisa começar a se preparar, tá? Heloísa, respondo já você em relação à investigação social. Mas você precisa começar a se preparar. Mas como é que eu me preparo para a prova oral? Que conteúdo? Gente, o conteúdo que você vai se preparar para a prova oral é o mesmo conteúdo que você preparou para as outras fases. O que você vai mudar agora é a forma de estudar. Então, quais são os pontos que você vai prestar atenção? Na prova oral eu já perco essa preocupação de pegadinha, deixa eu tomar cuidado com isso aqui, decorar essa informação ou essa informação. É diferente, a gente vai aprender a prova de forma mais conceitual. A prova de São Paulo normalmente tem essa pegada mais conceitual. Para escrivão e para investigador são perguntas mais diretas. A gente tem aí informática, né? Tem português, direito e criminologia. E para delegado a gente tem as 6 matérias de direito. Então, claro que as provas se modificam, né? Pelo grau de profundidade, mas para escrivão e investigador, porque a gente tem essas outras disciplinas, essas outras matérias. Então, a forma de estudar se modifica porque você vai estudar pensando na prova oral. Então, se eu estudo um tema pensando numa prova objetiva, eu penso assim, poxa,
Se vier me perguntando e trouxerem várias opções, como é que eu vou fazer para diferenciar uma da outra? Como é que eu vou fazer para não cair na pegadinha? Numa prova oral é quase como se a gente estivesse pensando numa prova discursiva. As perguntas vêm mais ou menos da mesma forma. Vocês fizeram uma prova discursiva agora, estudaram para uma prova discursiva, pensaram, se prepararam para uma prova discursiva, uma prova escrita. A prova oral, ela vem mais ou menos do mesmo jeito. A diferença é que você vai verbalizar. E por isso essa preparação é importante. Tem gente que tem muita dificuldade de falar em público, que tem medo. Isso é superável até a data da sua prova? Com certeza. Mas você precisa ir vencendo algumas barreiras, né? De começar a falar, de treinar com colegas, de fazer aí uma banca simulada, enfim, qualquer coisa, da forma que você achar melhor, mas é importante que você treine para você desbloquear essa capacidade de falar em público, de responder a uma pergunta, de treinar a sua oratória, a sua dicção, para que você fale de forma clara, né? Para que você não incorra em vícios de linguagem. Nós temos muitos vícios de linguagem, eu tenho também, certamente você tem, e aí a gente precisa desse treino para ir limpando. Lá na prova oral, não é que você vai ser um personagem, mas você não vai ser a pessoa que você é todo dia, não é uma conversa com os seus amigos. Então todos esses pontos são pontos que você precisa treinar e que você consegue treinar e que você consegue aprender até a data da prova. Tudo isso é muito importante. Perguntaram o que é avaliado na prova oral? Tudo. O conteúdo é avaliado? Lógico, gente. Óbvio que é avaliado. Claro que é o ponto mais importante, é o conteúdo. Mas na prova oral nós temos outros pontos que são considerados. Como você se porta, como você fala, a sua capacidade de lidar com a pressão, né? Como é que você constrói a sua resposta, elabora a sua resposta, o seu raciocínio. Tudo isso vai ser contabilizado, vai ser analisado. Por isso é tão importante que você se prepare para a prova oral da forma que for, mas se prepare. Eu não tenho dinheiro para investir em nenhum curso, em absolutamente nada. Tudo bem, não tem problema. Pega uns amigos, faz um grupo, treina por Skype, treina por chamada de vídeo do WhatsApp, tanto faz, mas faça o treino, né? Elabore as perguntas. Quando você estiver estudando, você vai fazer um estudo, um raciocínio reverso. Eu estou estudando o tema, eu vou pensar o que pode ser perguntado para mim desse tópico. Perguntaram, o que eu estudo? O que cai mais em direito administrativo para escrivão investigador? Gente, tudo pode cair, né? O edital inteiro das matérias que são cobradas na prova oral, eles são divididos e existem vários blocos, vários pontos. Em cada um desses pontos vão ter vários temas. Você vai ter um ponto sorteado, pode ser cobrado qualquer coisa daquele tema. Todo tema do edital pode ser cobrado na prova oral, das disciplinas, tá? Por favor. Mas tudo pode ser. Então não dá pra gente falar, olha, cai mais isso ou cai mais aquilo, porque tudo pode ser cobrado. Você tem que ter uma noção do todo. Eu estou estudando poderes, o que eu vou memorizar aqui? Putz, o que eles podem me perguntar? Quais são os poderes, né? O que é o poder disciplinar? Quais são os atributos do poder de polícia? Essas são as coisas que podem ser perguntadas. Então eu estudo já pensando no que pode ser perguntado para poder me preparar, tá? Outra pergunta que fizeram foi em relação à roupa, vestimenta, se para mulher seria suficiente só a calça com a camisa, se precisa de blazer. Gente, eu encaro a prova oral como uma entrevista de emprego, então a gente quer causar a melhor impressão possível. Então vá como você, lógico, né? Algumas peculiaridades, algumas preferências pessoais no dia da prova oral você tem que deixar de lado, né? A gente acaba tendo que seguir ali um padrão. Eu digo que a prova oral não é hora de você militar, né? Então deixa para você militar em outras oportunidades, não é para dizer, mas eu gosto de me vestir assim, me sinto bem assim, é assim que é a minha personalidade. Esse não é o momento. A prova oral é para você seguir um padrão. Você está ingressando dentro de uma instituição formal, você está fazendo parte de uma banca formal, de um momento, né, de uma situação. Voltei, pronto. De uma situação solene. Então, lógico que é a hora de você se portar dessa forma, tá? Deixa eu ver o que mais perguntaram. Se bastava fazer 50%, sim.
50% em cada uma das disciplinas, né? Tanto para delegado, quanto para investigador e quanto para escrivão, a gente tem que fazer 50%. O que aconteceu? Boa noite, Renato, que dá força aí pra gente no Planeja. O que aconteceu nos últimos concursos? Todo mundo que passou na prova oral foi chamado. Então, a partir do momento que você vai para a prova oral, você vai ser chamado se você fizer 50% ali de cada disciplina, ainda que você não seja chamado na primeira turma, que você seja chamado nos excedentes. Tradicionalmente aqui em São Paulo, chama-se todo mundo. Fiquei nervosa na hora da prova, muito nervosa. Tava muito nervosa. Eu caí no primeiro dia de prova, então eu não sabia nem como é que ia ser. Tava assim, desesperada, a véspera foi muito difícil, mas nós temos formas de controlar, de tentar minimizar, né? Tem gente que assiste meu vídeo e diz que dá pra ver que eu tava super, hiper nervosa, tem gente que acha que eu consegui passar mais tranquilidade. A Ana Luísa já adquiriu o curso, vou já falar um pouquinho sobre a mentoria, o que a gente vai oferecer, tanto para escrivão e investigador quanto para delegado, tá? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que me perguntaram. Uma pessoa falou assim, olha, para quem passou por acaso, como é que eu aprendo informática agora? Gente, isso aí é a famosa síndrome do impostor. Quando a gente passa numa primeira fase de prova, a gente sempre acha que a gente passou por sorte, que a gente passou por acaso. Gente, não é por acaso, não é por sorte. Por mais que você não seja um expert em determinada disciplina, é claro que você passou na prova porque você adquiriu aí conhecimento e você tem um arsenal para responder. Então você tem tempo agora para então informática foi uma matéria que eu senti que eu tô um pouco fraca. Você tem a possibilidade agora de estudar. Você vai pegar os mesmos assuntos, os mesmos temas, é o que eu falei, você vai inverter a sua cabeça e pensar como um examinador. Se eu fosse a examinadora da banca, como eu perguntaria esse assunto? Quais são as perguntas que eu posso extrair daqui, tá? O estudo para a prova oral ele tem que ser ativo. E por isso que eu falei, esse é um exercício que você consegue montar um grupo de amigos e fazer isso. Olha, a gente vai se dividir, a gente divide os assuntos e cada um cria as perguntas de determinado tema, depois a gente faz arguições, né? A gente vai um arguindo o outro e vai criando perguntas e testando respostas. Não é hora o treino para você ter vergonha, para você ficar com receio. E outra coisa, não espere você achar que você estudou todo o conteúdo para você começar a treinar, porque o treino faz parte da preparação. Se na hora do treino você sentir que você não sabe uma resposta ou outra, já é aquela coisinha que você vai anotar, terminou de arguir ali, você vai estudar o assunto. Isso aconteceu comigo diversas vezes. Inclusive, tinham temas que eu precisei ser perguntada várias vezes. Eu tinha uma amiga que treinava comigo, então várias vezes, toda a arguição ela repetia a pergunta, porque eu tinha muita dificuldade de desenvolver o raciocínio ali naquele tema. Então, e aí quando ela fazia, já me dava um nervoso de dizer, eu não sei. Ela falou, não, você não vai fazer isso na hora da prova. Então, simular o ambiente, como você vai reagir a qualquer tipo de situação, também é muito importante, tá? Deixa eu ver. Tinha mais alguma pergunta, Gise? Você lembra? Queria lembrar se tinha mais alguma pergunta, muita pergunta repetida, alguma pergunta importante. Se alguém tiver pergunta... sobre a investigação social, gente, varia muito. Eu não sei, vou ser bem sincera, como foi pra mim a minha investigação social aqui em São Paulo, porque quando começou a investigação social, eu tinha acabado de passar pela investigação social no Piauí. E eles aproveitaram, eu acredito, muito do que eles pegaram lá no Piauí da investigação social para a investigação social aqui em São Paulo. Então, assim, tudo acaba se parecendo muito. Então, eu já vi que aqui em São Paulo variou. Para as pessoas que eram daqui de São Paulo, alguns foram no último concurso, tá? Foram, assim, intimados, né? Convidados a comparecer e para ir na delegacia, intimados a comparecer na delegacia, para que lá fossem feitas algumas perguntas, para saber um pouco mais, né? Para pessoas que são de fora, por exemplo, no meu caso, que estava morando no Maranhão quando fiz a prova da Polícia Civil do Piauí. Eles mandaram 2 policiais lá do Maranhão na minha casa. Não avisa o dia. Eu sabia que isso ia acontecer porque eu já sabia que outros colegas meus já tinham recebido a visita. Então eu recebi a visita de 2 policiais na minha casa. E aí eles perguntam como é a sua rotina, o que você faz no seu horário de lazer, fala com um vizinho, fala com o porteiro. Se você é daqui de São Paulo, às vezes eles vão no local de trabalho, falam com o empregador seu, com o seu ex-empregador, na sua escola.
Depende, tá? Então não tem uma regra, mas eles podem fazer todos esses tipos de condutas. Então assim, visitar você, pedir para você ir na delegacia, ir até a sua residência, conversar com a sua vizinhança, conversar com o familiar, com o empregador, para saber como é a sua conduta, além, lógico, de todo o restante de documentação que você precisa apresentar, né? Antecedentes criminais, cada concurso tem uma listagem aí de documentos que você precisa apresentar. A regra da investigação social, não é o foco da live, mas assim, a regra da investigação social é não mentir. Não dá pra você mentir pra polícia, né? A polícia vai descobrir. Então, eu tive um problema uma vez, eu assinei um termo circunstanciado, mas acho que ninguém nem vai achar. Não faça isso, né? Então, o primeiro passo é você ser sincero e relatar realmente qualquer coisa ali que eles possam te perguntar, tá? Assim, gente, sim, lógico, né? Eles não vão perguntar assim, você bebe socialmente? Eu vou dizer assim, eu bebo socialmente, mas ontem eu enchi a cara e caí na sarjeta. Pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas coisas formais, procedimentos formais aos quais você tenha se submetido em alguma situação, em algum momento da sua vida, não é interessante que você omita, tá? Então assim, em relação à prova oral é isso. Deixa eu falar um pouquinho pra vocês. Primeiro eu vou falar de investigador e de escrivão, depois eu falo um pouquinho de delegado, tá? Qual foi o objetivo de montar essa... Tem técnicas, claro que tem técnicas, André, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então assim, qual foi o objetivo de criar esse curso, essa mentoria para prova oral, para ajudar vocês de escrivão e de investigador? Algumas pessoas tinham me pedido e eu tava pensando como é que eu ia fazer. Então qual é o projeto? Eu vou fazer 6 aulas, podem ser online ou algumas gravadas, mesmo as online, para quem não conseguir assistir na hora, no dia, vai ficar gravada na plataforma para a pessoa poder ter acesso e assistir, tá? Em que eu vou falar exatamente sobre isso, como é que você vai se organizar, como é que você pode montar um cronograma para você estudar, quais são as técnicas que você pode utilizar para absorver os assuntos, para você se preparar para a prova oral, quais são as técnicas para você controlar o nervosismo, como é que você vai se portar, como é que deve ser a sua dicção, a sua postura, como é que deve ser a sua vestimenta, como você deve se reportar à banca, o que você vai fazer se você não souber uma resposta. Fizeram perguntas objetivas, eu respondo sim ou não, ou eu complemento. Então todos esses pontos é o que eu vou trabalhar nessas 6 aulas durante 2 meses, tá? Além disso, os alunos vão fazer parte de um grupo de WhatsApp em que pode ficar mandando dúvida, eu vou tirando dúvida lá na medida que eu for olhando do grupo, mas vou tirando as dúvidas de todo mundo. Esse projeto da mentoria de escrivão investigador é um projeto meu e a Júlia Leitão vai fazer umas arguições. Então, o aluno vai ter direito a 2 arguições individuais para simular o dia da banca. Então eu tenho conversado com escrivães investigadores do último concurso para saber quantas perguntas foram feitas. Então eu vi que mais ou menos era uma média de 3 a 4 perguntas e a gente vai falar sobre isso no curso também. Eu vou trazer escrivães investigadores do último concurso para falar com os alunos, para tirar dúvidas específicas dos alunos também. Então vão ser 2 arguições, uma comigo e uma com a Júlia Leitão, de mesmo padrão. Então simulando o ambiente da banca, a diferença é que em vez de você ter 4 professores perguntando, num dia vai ser só eu, no outro dia vai ser só a Júlia, e terminou a arguição, a gente vai dar aí o feedback, né? Então dar a nota e apontar os pontos em que dá pra melhorar. Só um pouquinho, gente. Giza revira os olhos, toda vez que eu gravo live eu engasgo. Eu nunca trago água antes, peraí, gente, senão eu vou sufocar aqui na frente de vocês. Obrigada. Pronto. Então, assim, 2 arguições exatamente para treinar. Alguém perguntou, como é que vão ser marcadas essas arguições, quando? Aí a gente vai ajustar com o aluno. Eu vou falar com o aluno qual é o dia que você pode, vamos ver aqui uma data, e a gente vai marcar de forma bem informal mesmo e bem próxima, um dia que fique melhor para os dois. Mas claro, eu acho interessante que não seja as arguições não sejam marcadas aí na primeira semana, né? Então deixa pelo menos ter um pouquinho de noção, umas 2 semanas para você assistir uma aula ou outra, para você pegar as dicas mais importantes, porque as dicas mais importantes vão ser passadas aí
nas primeiras aulas. Então, as dicas mais importantes para você pelo menos ter um mínimo preparo para poder fazer a arguição e receber um feedback legal, tá? Mas aí a gente vai ajustando de acordo com o horário do aluno e o tempo do aluno. E como eu falei, gente, eu sou uma só. Então, assim, quando eu tô fazendo um projeto de mentoria e de acompanhamento, sou eu mesma, sabe? Que tô fazendo, que tô respondendo no WhatsApp, que vou fazer as arguições, que vou gravar os vídeos, que vou passar as dicas, e eu sou uma só. Então, claro que eu não consigo receber vários alunos, né? Então, por isso que eu tô falando, hoje, eu falei que eu vou fazer turmas, eu acredito de 10 a 15 pessoas somente. Então, assim que fechar, eu não vou conseguir receber pelo menos nesses próximos 2 meses, porque eu não vou dar conta, porque ainda vão ter os alunos de delegado, tá? Então, eu prefiro ter menos alunos para poder dar uma atenção aí um pouquinho mais especial, e por isso que a Júlia vai ajudar também, e a gente vai se dividir aí nas bancas. Júlia também delegada de polícia, que já passou aí por 3 bancas oral, então assim, ela tá mais gabaritada que eu ainda para treinar vocês para oral, mas eu acho que a gente vai conseguir ajudar, dar um auxílio e fazer pelo menos com que você se sinta mais seguro para chegar na hora da prova. Eu sei que é uma fase que dá muito medo, que a gente sente muita insegurança, porque é diferente de tudo aquilo que a gente já viu, tá? Então, em resumo, é isso. A mentoria serão 6 aulas online, ao vivo ou gravadas. Vou trazer os escrivães investigadores também para bater um papo exclusivo com vocês, para tirar dúvida. Plantão de dúvidas no WhatsApp durante 2 meses, que é o período de acompanhamento. 2 arguições individuais, personalizadas ali ao vivo por vídeo com feedback, além das perguntas da prova passada, né, de várias perguntas aí das provas passadas. Se possível, eu vou liberando também algumas perguntas inéditas aí, né, vou tentando trazer algumas perguntas inéditas. As perguntas de arguição de banca, claro que a gente vai mesclar algumas perguntas que já foram utilizadas com perguntas novas, inéditas também, para saber se vocês estão preparados para aquilo que ainda não foi cobrado. Então não adianta a gente se limitar só ao que já caiu, né? Eu preciso estar atento, às vezes, à atualização legislativa quando a gente está falando da parte de direito, mas pelo menos você vendo como foi cobrado na última prova, você consegue ter um norte, tá? Em relação a delegado de polícia. Para delegado de polícia, já sou eu, a Júlia Leitão, a Júlia Nunes e a Juliana Paiva. Júlia Nunes, inclusive, aprovada em primeiro lugar na prova oral daqui de São Paulo. De 100 pontos, ela fez 98 pontos. E aí a gente vai ter 3 planos, tá? Então tem plano com mais quantidade de arguições, com 4 arguições, com 2 arguições, com 4 arguições e 4 envios de vídeo para a gente dar um feedback também da resposta, com material de perguntas da prova passada e com material também de perguntas inéditas com resposta, tá? Então algumas perguntas já com resposta também, outras perguntas para que o aluno tenha um norte aí do que ele pode se preparar. E a mesma coisa, né, gente? Aulas de orientação, como você vai se portar, como é que você vai responder, todo esse processo, compartilhar a nossa experiência com os alunos também, nós 4, como foi para cada uma de nós. Então teve gente que fez só uma prova oral, teve gente que já fez 3, teve gente que já fez 2, então tentar trazer essas experiências que eu sei que pode ajudar muito cada um de vocês. E lá no de delegado a gente vai dar a possibilidade, já que muita gente pediu, mas eu queria ter um material base. Nós temos o material do Planeja, que é um material de fato mais conciso, que eu acho que é bacana para se preparar, que tem jurisprudência, que tem bastante coisa que a gente está atualizando. Então a gente vai tentar fazer um combo para quem adquirir a mentoria da prova oral por um precinho especial, acrescentar aí os conteúdos e as apostilas aí das matérias que vão cair na prova oral, tá? Ó, o Renato falou que só tem mais 7 vagas para escrivão investigador. Porque vão ser turmas pequenas, tá, gente? Vão ser turmas pequenas. Deixa eu subir aqui que eu tinha uma pergunta que eu não consegui ler enquanto eu tava falando. Para investigador, acredita que precisa continuar resolvendo questões ou treinando os conceitos básicos oralmente? Então, Rafael, eu acho que é claro que você pode utilizar as perguntas. É assim, gente, digamos, eu tô super perdida, eu não sei nem por onde começar. Eu abri uma questão lá no Que Concurso, na plataforma que eu utilizo. É claro que você vai transformar o raciocínio, né? Então, se fosse somente o enunciado, se eu não tivesse as alternativas, se a pergunta fosse somente o enunciado, como eu trabalharia essa resposta, né? Então assim, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita vergonha. Começa a se gravar sozinho então, seleciona algumas perguntas que você saiba
saiba mesmo. Ah, são perguntas que eu sei a resposta. E você já começa a se gravar para você destravar. É treino, gente. A gente começa meio engessado, começa meio sem graça, e aí a gente vai esquentando, vai evoluindo, e a gente vai aprendendo a falar com mais naturalidade, veja só, como eu, né? Com mais naturalidade, com mais confiança, tá? Isso tudo é questão de treino, tá bom? E para a prova oral de delegado, eu sei que muitos estão esperando sair a nota de corte, e eu entendo, eu acho que quem tá ali no limbo, eu acho que tem que aguardar mesmo, né? Vamos esperar, não vai demorar muito, mas assim que sair, se você sentiu que você fez, não precisa achar que você fez uma excelente prova escrita não, tá? A gente acaba achando que a gente vai pior do que a gente realmente foi. Então assim, não, eu acho que deu para eu desenvolver alguma coisa na prova escrita, não espera tanto tempo, porque a gente não sabe como vai ser o intervalo de tempo para você se preparar para a prova oral, tá? É importante que você se prepare, ainda que não seja adquirindo um curso, tá bom? Eu digo assim, de você já virar a chave na sua cabeça, de começar a pensar como você vai se preparar e transformar o teu estudo também para a prova oral. Outra pergunta que me fizeram, professora, eu acho que eu vou para a prova oral, mas eu também vou estudar para os outros concursos, eu vou fazer Bahia, eu vou fazer Alagoas, eu vou fazer Roraima, como é que eu faço? Gente, eu acho assim, que dá pra você dividir, não precisa você abandonar tudo, já que a gente não tem data pra essa prova oral acontecer, né? Você não precisa abandonar, mas eu acho que dá pra você separar assim, um dia na semana que seja, pra você fazer um treino, pra você fazer, pegar os assuntos que você estudou na semana, e talvez no final de semana você, enquanto tá estudando durante a semana, você já vai criando as perguntas. E aí você tira um dia da semana pra você treinar essas respostas aí como se fosse da sua prova oral, tá? Eu acho que dá pra você encontrar um equilíbrio pra você, lógico, ninguém vai deixar de fazer as outras provas, às vezes só porque tá na prova oral ou porque acha que vai ser a prova oral, né? Então, imagina, vai que essa prova oral acontece aí de delegado só em fevereiro, né? Vocês vão ficar parados até lá, esperando todo esse tempo. Na minha prova demorou, gente, demais. A minha prova escrita foi em setembro e a minha prova oral foi em junho. Porém, a gente teve a notícia de que a prova seria em junho, eu acho que em maio. Eu acho que foi tipo isso, foi muito perto, ou foi final de abril ou foi maio, mas foi muito próximo, né? Então, quando sai a notícia de, olha, a prova oral vai começar dia tal, você não tem mais tempo para se preparar, tá? Então, tem que ser realmente aí na base da confiança de que você acredita que você passou na prova escrita. Comigo foi assim, eu comecei a me preparar mesmo sem ter certeza de que eu tinha passado na prova escrita. Ou então eu não teria tido tempo de chegar aí em nível competitivo, ainda mais que eu fui escolhida para o primeiro dia, né? Que tortura, espero que não aconteça com nenhum de vocês, tá? E delegado... Aninha, qual foi a sua pergunta em relação ao delegado? Porque eu perdi qual era o assunto que eu tava falando na hora, tá? Gente, então acho que é isso. Olha, na mentoria da prova oral de escrivão e de investigador, quem quiser informações é só chamar no link que tem aí na bio, ou então entrar diretamente no site do Planeja, tem as mesmas informações lá, tá? Vagas. Para delegado, a gente acabou de lançar, a gente ainda tem vagas para delegado, a gente está esperando, né, formar a turma, porque a gente sabe que o pessoal está esperando sair o resultado, mas para delegado a gente ainda tem vagas, mas da mesma forma a gente também vai receber poucas pessoas. Eu digo que, outro dia eu estava falando isso, todo mundo hoje em dia quer um trabalho personalizado e todo mundo preza por um trabalho artesanal. Mas existe, gente, vantagens e desvantagens em relação a um trabalho artesanal. Não dá para você querer um trabalho artesanal e você querer, às vezes, a mesma resposta de um trabalho em larga escala. Então, nós quatro, eu, as Júlias e a Juliana Paiva, nós fazemos um trabalho artesanal. Somos nós que fazemos tudo. Então, assim, tem um material, foi a gente que fez o material. Então aí a gente vai criar perguntas para a prova oral, nós vamos criar perguntas para a prova oral, nós gravamos os vídeos, nós atendemos os alunos, nós tomamos conta do grupo de WhatsApp. Então assim, é a gente que faz toda essa parte de atendimento. A gente tem o Renato que ajuda a gente na parte administrativa, mas é a gente. Então a gente consegue receber poucos alunos, mesmo porque a nossa atividade principal é ser delegada de polícia, né? Então
algumas respondem por cartório, plantão, é muita correria, então a gente consegue responder poucos alunos. A gente oferece um trabalho de fato artesanal, mas a desvantagem disso é que a gente consegue atender pouca gente, né? Não adianta a gente falar assim, olha, a gente vai ser um trabalho artesanal e a gente vai receber 200 alunos, e aí você sabe que artesanal não tem nada, né? São outras pessoas respondendo e você só de fachada. Nós não estamos somente de fachada, é realmente a gente que bota a mão na massa, que trabalha, que atende e que faz tudo. Por isso que a gente consegue lançar às vezes os projetos cada um de uma vez, né? Muita gente cobrando da mentoria regular, já tá super encaminhada, a gente teve reunião hoje e a gente vai lançar aí no comecinho de julho para que a gente comece com os alunos aí na metade de julho dessa mentoria regular. A gente tá atualizando o material, a gente tá organizando tudo para a gente poder oferecer um trabalho de qualidade. Não adianta a gente começar tudo, né, de qualquer jeito e não conseguir atender vocês a contento, tá? A gente encara o nosso trabalho aí com muita honestidade e muita responsabilidade, tá? Então tem vagas para mentoria de delegado ainda. A de delegado a gente vai começar só na outra semana. E a de escrivão investigador começa dia 29 agora. Por isso que assim que eu fechar a turma, eu já faço o grupo de WhatsApp, já começo a passar as primeiras recomendações e no dia 29 a gente tem a nossa primeira aula. Vou esperar os alunos para que eu pergunte qual o melhor horário para a maioria para tentar fazer ao vivo e fica gravado para quem não puder assistir ali na hora, tá? Todas vão ficar gravadas na plataforma. O aluno vai ter acesso à plataforma que vai ter os vídeos, que vai ter os materiais escritos, tá bom? Além do grupo de WhatsApp para a gente tirar dúvidas e a gente vai fazendo as arguições, vai gravar as arguições, vou poder passar para o aluno para ele se assistir depois também, ver como é que ele foi, o que ele achou, ele fazer uma autoanálise, que eu também acho que é muito importante, tá? Gente, acho que era isso que eu queria passar de ideia, assim, principal. Então, vim aqui rapidinho, só realmente para passar essas ideias para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode chamar. Quem manda mensagem lá no WhatsApp do link da bio para pedir informações, como eu falei, você pode ver informações lá diretamente no site do Planeja, ou você pode mandar uma mensagem pro WhatsApp que eu mando para você. Às vezes no WhatsApp eu não vou responder imediatamente porque não é uma resposta automática, tá? Sou eu que vou lá e colo a mensagem para você porque tem outros assuntos também, beleza? Mas se você quiser ver diretamente, as mesmas informações já estão lá no site. Pode perguntar, gente. Pergunta que eu já tô me despedindo. E espero de verdade que eu consiga ajudar vocês, passar algumas dicas de tranquilidade, de uma pessoa que não é tranquila, que é ansiosa, que fala super rápido e que conseguir me virar lá na prova oral. Ah, gente, total. Eu sou hiperativa e inquieta até hoje. Então, quando eu estudava também, acho que isso é natural do estudo para concurso, tá? Gente, é isso. Quero agradecer vocês aqui. Eu venho meio que de sopetão. Espero vocês na preparação. A Monique, gente, ó, ela fez o cronograma. Rita, eu sou hiperativa e você? E você? Ó, a Monique fez comigo o cronograma de preparação de mentoria para a prova de escrivão, né? E foi aprovada. A Monique, como toda boa concurseira, surtou e jurou de pé junto que não tinha assinado o gabarito e que ia ser eliminada porque não tinha assinado o gabarito. Aí agora que eles escanearam o gabarito, o que foi que ela viu no gabarito? A assinatura dela, claro que ela assinou, então ela tá aí provada. Tô esperando ela para fazer a preparação para a prova oral também, para ver se a gente segue de pé quente aí até a posse, tá? Espero ajudar vocês, estou esperando vocês para a gente fazer uma preparação bem legal para a prova oral, para que você se sinta preparado. E para quem vier para a preparação da prova oral vai receber também a lei orgânica com as perguntinhas que eu mesma vou preparar aí, porque normalmente lei orgânica cai bastante, tá? Gente, é isso. Beijão pra vocês, boa noite, boa sexta-feira, bom final de semana pra quem vai estudar, pra quem vai passear e pra quem vai trabalhar como eu, que o final de semana vai ser de muito trabalho, que eu tô cheia de plantão, graças a Deus, tá? Um beijo, gente!